Olá, tudo bem? Nessa nossa análise, a gente vai explorar uma versão bem diferente de uma história que todo mundo pensa que conhece. A fonte é o livro de Urântia e a história de Adão e Eva que ele conta, olha, pode surpreender. Para começar, vamos tentar deixar de lado aquela imagem clássica, sabe? A narrativa que a gente vai ver hoje não é sobre um simples ato de desobediência. Na verdade, é um drama super complexo sobre desespero, boas intenções e, claro, consequências desastrosas. Então, para entender o que aconteceu, a gente precisa primeiro entender o cenário. Adão e Eva não são apresentados aqui como os primeiros humanos, não, mas como seres celestiais que foram enviados para dar um upgrade num mundo bem caótico chamado Urântia, um planeta que estava isolado por causa de uma rebelião que tinha acontecido antes. E o cenário era desolador. Dá uma olhada na escala do desafio. Um mundo totalmente fragmentado, sem uma língua em comum, mergulhado numa escuridão espiritual profunda e, para piorar, isolado de qualquer conselho lá de cima. A tarefa de unificar e elevar esse planeta era, para dizer o mínimo, monumental. E o tempo foi passando. Imagina só dedicar um século da sua vida a uma tarefa e não ver quase nenhum resultado. A fonte descreve uma sensação crescente de desespero. A pressão por resultados estava se tornando insuportável, principalmente para Eva. Agora, o que é bem interessante aqui é como isso humaniza esses seres. Essa citação, tirada direto da fonte, mostra que eles não eram figuras divinas, sabe? Infalíveis. Eram seres nobres, sim, mas que sentiam o peso esmagador da solidão e daquele fracasso que parecia cada vez mais próximo. E é nesse estado de desespero que a tentação aparece. Mas não foi uma serpente falando coisas más, não. Foi algo muito mais sedutor. Uma alternativa que parecia lógica, um atalho, uma proposta para acelerar a missão e forçar a evolução do planeta. Para entender essa proposta, a gente precisa conhecer os envolvidos. De um lado, Caligástia, o príncipe caído do planeta, o arquiteto da conspiração. E do outro, os Noditas, a tribo mais avançada descendentes da antiga equipe dele. Eles se tornariam as peças-chave no plano. O plano do Caligástia foi metódico e muito astuto. Depois de não conseguir convencer o Adão, ele mudou o foco para Eva, explorando exatamente a frustração dela. E ele usou um intermediário honesto, bem intencionado, o Sarapatacha, para apresentar a ideia. Isso garantia que a proposta parecesse vir de uma fonte confiável e não do próprio príncipe caído. Uma jogada de mestre. E aqui está a parte trágica da história. A fonte deixa bem claro que Eva tinha recebido um aviso específico dos seus conselheiros, os Melquisedeques. Eles falaram para ela explicitamente para não agir sozinha ou em segredo. Uma advertência que, depois de 100 anos seguindo à risca, ela estava prestes a ignorar. E agora a gente vai para o clímax da história. Tudo se resume a um único momento, uma reunião secreta que iria selar não só o destino deles, mas também o futuro do planeta inteiro. Então, a grande questão é esta. A proposta não parecia ser do mal. A ideia era misturar a linhagem celestial violeta de Adão e Eva, o material genético superior deles, com a elite dos Noditas para criar um líder que pudesse unir as tribos e acelerar o progresso. Parecia um jeito de alcançar o objetivo divino, só que bem mais rápido. O encontro foi arranjado com um Cano, que é descrito como um cara magnífico, super inteligente e que acreditava de verdade no projeto. Ele não era um enganador, ele genuinamente achava que esse plano era o melhor para o mundo. E na presença dele, influenciada por elogios e pela persuasão, Eva concordou. E com essa decisão, o passo fatal foi dado. O plano divino foi desviado por uma iniciativa pessoal que nasceu da impaciência e de um desejo genuíno de ver o bem triunfar mais cedo. A transição para o que veio depois foi imediata e brutal. A consequência de uma única decisão secreta não foi um progresso acelerado, mas sim um colapso completo e muito violento. Essa linha do tempo mostra a rapidez com que tudo desabou. A reação de Adão não foi de condenação, mas de um amor desesperado. Ele escolheu deliberadamente falhar junto com ela. Mas a reação dos seguidores deles foi de uma violência cega que levou ao massacre dos Noditas e à morte do Cano. E o Sarapatacha, o idealizador honesto, não aguentou a culpa. Foi um cataclismo em questão de dias.
E o caos imediato virou um conflito duradouro. A desconfiança e o ódio gerados por esses eventos deram início a uma guerra que, segundo a fonte, duraria por gerações. A tal inimizade entre a sua semente e a semente dela é descrita aqui como uma guerra tribal, literal. Depois do caos inicial, veio o julgamento formal das autoridades celestiais. Agora, vamos ver qual foi o preço oficial que Adão e Eva pagaram por essa falha. E talvez o custo mais doloroso tenha sido pessoal. Esse gráfico ilustra bem a separação da família. 2/3 dos filhos deles, que já tinham idade para escolher, optaram por deixar o planeta em vez de ficar com os pais decaídos. Foi uma perda imensa antes mesmo de começarem o exílio de verdade. O veredito oficial é fascinante por causa dos seus detalhes. Eles foram considerados culpados de falha, um erro de execução, de julgamento, de impaciência. Mas, e isso é crucial, eles foram absolvidos de rebelião. Eles não eram maus ou traiçoeiros, eles simplesmente erraram o caminho ao tentar cumprir a missão. E a consequência final foi a perda da imortalidade. Eles vieram como seres superiores para elevar a humanidade. E agora, eles se tornariam parte dela, sujeitos à vida e à morte como qualquer outra pessoa no planeta. E agora a gente chega na conclusão mais surpreendente e, de certa forma, contraintuitiva de toda essa narrativa. Como essa fonte reinterpreta o legado do que a gente costuma chamar de a queda do homem? Esse slide coloca as duas visões lado a lado. Onde a teologia tradicional vê uma queda, uma maldição, o pecado original, essa fonte argumenta o exato oposto. A falha de Adão e Eva, apesar de ter sido desastrosa para o plano original, acabou resultando numa elevação biológica para a raça humana. Então, o ponto central é este. Mesmo que a missão tenha fracassado no seu objetivo total, a contribuição genética limitada que Adão e seus descendentes fizeram ao mundo representou um avanço muito significativo para a evolução humana. A humanidade não caiu. De certa forma, ela deu um salto evolutivo acidental. E essa análise termina com essa reflexão filosófica. A história da falha de Adão e Eva, nessa releitura, não é uma tragédia sobre a imperfeição da criação. Na verdade, é uma prova de que a gente vive num universo em evolução, onde o crescimento e a experiência são possíveis justamente porque a perfeição não é o ponto de partida, mas sim o destino final. Uma ideia para se pensar, não é mesmo?